Vamos chegando, boa tarde a quem já está aqui comigo. É um prazer estar podendo continuar o estudo desse livro. A gente aqui não está num aprofundamento dessas verdades tão milenares, tão profundas, mas a gente vai trazendo ao máximo que a gente pode para a nossa vida prática, essas verdades que, por serem tão simples, a gente não está acostumado com elas. A gente acha que o trabalho com o sofrimento, o trabalho com a nossa transformação pessoal é algo muito complexo, mas talvez seja mais simples esse olhar para dentro de nós. Então, obrigada àqueles que já estão chegando. Estou vendo aqui a Cláudia, a Denise, Karine, sejam muito bem-vindas. E a gente vai criando um estado, Fernanda, criando um estado interno para receber uma mensagem, uma reflexão que se transforma em ação nas nossas vidas. De nada serve milhares de livros, estudos, conhecimento, se a gente não consegue levar isso para o nosso dia a dia. Talvez seja isso de mais sublime na obra do Thich Nhat Hanh. Nós estamos aqui fazendo o estudo do livro Sem Lama Não Há Lótus, que é essa simplicidade com que ele trata das questões da vida, as questões fundamentais da vida. E a gente está no 4º capítulo, que se chama Aliviando o Sofrimento. A última live nós fizemos sobre o 3º capítulo, onde ele fala sobre a contemplação, esse olhar demorado, cuidadoso para o sofrimento que pode transformá-lo. Fala também da compaixão, no final do 3º capítulo, é tão bonito quando ele fala que a gente pode ser esse sino de alerta para o outro, onde a gente pode tocar o outro para que o outro chegue nessa consciência, nessa atenção para si, olhar para si. A vida do mundo, o mundo, ele o tempo todo convida a gente a olhar para fora, olhar para as situações que estão acontecendo, olhar para o outro. E isso gerou na humanidade, principalmente no mundo ocidental, gerou um grande distanciamento. Eu falei aqui em outras lives e repito, como é curioso notar que as pessoas muitas vezes me procuram, como profissional da psicologia, sem saber o que estão sentindo, sem saber o que está se passando com elas, sem saber aonde até elas gostariam de chegar. Elas buscam ali esse autoconhecimento, esse trabalho, mas às vezes não têm essa consciência de onde querem chegar. E sem isso, como diz lá num livro belíssimo da Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas, se você não sabe para onde ir, qualquer estrada serve, qualquer caminho serve. Então é importante a gente dedicar um tempinho que seja, em pleno domingo, uma tarde de domingo que seja, ou você que está assistindo um outro momento, num outro dia, para a gente olhar para dentro de nós. Fico feliz, estou vendo aqui muita gente querida, sejam bem-vindas. Então vamos entrar um pouquinho nessa nossa casa interna. Eu coloquei aqui de fundo um mantra que era tocado e cantado na Plum Village, onde é a comunidade que foi criada por Thich Nhat Hanh, na França, para a gente ir chegando devagarzinho nessa atmosfera mais voltada para o nosso interior. Porque se eu falar aqui alguns minutos sobre o 4º capítulo, que é Aliviando o Sofrimento, e você não linkar com nada que seja seu, ou não linkar com nada que você gostaria de estar transformando, não vai fazer sentido nenhum. Então a gente tem que estar pertinho da gente. Esse tempo de interiorização é um tempo para a alma chegar no lugar, a alma chegar no corpo. Então vamos chegando, vamos respirando, né? Nesse mesmo livro, a gente vai trabalhar lá na frente, são 16 exercícios simples de respiração, uma respiração consciente. Então a gente vai ficar só com essa respiração inicial de inspirar paz e expirar entrega e confiança. Sentindo a sua presença, sentindo você aqui e agora.
único momento que é possível aprender, amar, transformar alguma coisa. Então que a gente possa estar no aqui e agora da nossa vida, mesmo que ele esteja carregado de problemas, dificuldades, no aqui e agora. Se você está podendo me ouvir, eu estou podendo falar, tá tudo bem. Eu lembro que eu fiz um trabalho com um grupo de Niterói, acho que tem algumas pessoas aqui do grupo aqui me assistindo, e foi muito cheio de amor, e as pessoas me receberam com um tatu, né, uma camisa escrito que tinha um desenho de um tatu e dizia assim, tatu do bem. De tanto que eu falo, tá tudo bem. E esse capítulo especificamente vai nos convidar a olhar para isso, para o todo. Tá? A essência do budismo é uma essência holística, que integra, não exclui, não julga, que traz tudo para todos e todos como um. Então essa é uma consciência que esse capítulo vai falar de uma forma muito rápida, mas que eu penso que talvez seja o tema mais complexo, mais denso desse capítulo. Então vamos chegando. Eu vou tirar aqui o mantra para a gente se concentrar, apesar de ser muito gostoso, mas eu vou tirar para não distrair a gente. Isso, vamos lá. Então, ele fala aliviando o sofrimento. Por que aliviar e não acabar, terminar, eliminar o sofrimento? Isso tem uma inteligência nessa abordagem. Como diz a primeira grande verdade nobre, nós já abordamos aqui, porque ele aborda no livro logo no início, o sofrimento existe para todos. Não vai ser possível passar por essa vida sem entender isso. Os próprios estoicos, na filosofia do estoicismo, já abordam essa relação com a vida como a vida é, de uma forma inteligente, aceitando que a vida é luta. Esse é o significado da vida. A vida traz embates internos e externos, dos quais nós não vamos fugir. Ah, não, mas tem pessoas, eu comumente eu ouço jovens, eles que acompanham o Instagram dos famosos, Instagram dos belos e fortes e felizes, eles falam, não, mas a vida dessa pessoa aqui é uma vida perfeita. Não, gente, na vida de ninguém é uma vida perfeita. Todo mundo tem ou terá seus embates, suas dificuldades. O próprio nascimento, se a gente parar para pensar, inclui alguma dor, algum sofrimento. Sair daquele local de total integração com o corpo da mãe, total simbiose com a mamãe, e passar a experimentar todos os estímulos que são muitas vezes agressivos da vida aqui fora. Já é um sofrimento. E por aí vai, isso é só o começo. Depois a gente vai passando por muitas coisas. Então ele fala aliviar e não eliminar o sofrimento. Porque muitas vezes nós vamos ter que realmente desenvolver essa capacidade de lidar com o problema. Isso, né, traduzindo na ciência psicológica mais atual, a inteligência emocional. Saber lidar com os problemas, com a vida como a vida é. E a gente tem visto, talvez isso está mais escancarado do que antes, por conta da vitrine que são as redes sociais, o quanto isso a gente não sabe. O quanto a gente ainda precisa de uma trajetória para aprender isso. A boa notícia é que a gente aprende. A gente aprende, eu sempre falo, a gente aprende a minimizar o impacto do sofrimento e a gente aprende a minimizar a duração do sofrimento. Que é isso também que vai ser falado aqui, que penso que é extremamente inteligente. Então, logo no início, ele vai explicando que a gente precisa aprender, de alguma forma, a diferenciar. Eu acho que isso é um aprendizado, diferenciar os pequenos e grandes sofrimentos. Então, existem os grandes sofrimentos, como a doença, as perdas. Ele fala assim, se soubermos administrar pequenos sofrimentos, não teremos que sofrer diariamente. Existem os grandes. Mas vamos lá, eu lembro que uma vez eu fiz um curso de PNL, e uma das perguntas que foi feita pelo professor do curso era, levantem a mão, e aí vocês podem pensar junto comigo aqui, e coloquem numa mão ou em duas mãos quantos eventos
realmente extremamente dolorosos vocês já viveram. A maioria da sala não chegou a 5 dedos de uma mão. Claro, lembraram-se talvez da perda de um pai, da perda de uma mãe, de uma situação dramática que precisaram enfrentar, financeira, ou de alguma coisa da saúde, que a saúde se viu afetada. É possível. Mas não preenchia uma mão. Então, claro que nós não estamos falando aqui de destinos extremamente difíceis, para pessoas que nascem, vivem guerras, vivem grandes dramas familiares. Não, nós estamos falando de pessoas como a gente, na maioria de nós. Então, são poucos os eventos, são muitos no sentido, são muito marcantes, mas não são muitos, não são diários os eventos traumáticos, profundamente dolorosos da nossa vida. Não é isso tudo. No dia a dia, porém, nós temos pequenos arranhões. Uns mais, outros menos, uns incomodam mais, uns incomodam menos. Mas essa diferenciação é importante para o desenvolvimento dessa inteligência, da compreensão do que é grande e do que é pequeno dentro das nossas vidas. Porque à medida que a gente vai sabendo trabalhar os pequenos, a gente vai realmente lidando melhor, inclusive, com os grandes. Eu tenho uma frase que eu falo muito, que eu digo assim, muitas vezes eu uso o que é banal para que a gente possa transpor para aquilo que é essencial. Da mesma forma, a gente pode olhar para aquilo que é pequeno nesse momento, nossos pequenos problemas, nossas pequenas dificuldades, para a gente transpor para aquelas que são grandes, maiores, que realmente causam muita dor. Então, eu essa semana ganhei da minha querida Luciette, ganhei um presente, ela me deu um livro de um neurocientista chamado A Voz Dentro da Sua Cabeça. Nós temos uma voz dentro da nossa cabeça. Nós temos um diálogo aqui que, por incrível que pareça, nem todos nós, talvez a maioria de nós, não percebe, não tem consciência desse diálogo, dessa voz dentro da nossa cabeça, que às vezes é boa, nos leva muitas vezes a ter força para continuar, e às vezes é extremamente derrotista, difícil, pessimista, que derruba a gente muito mais do que o evento em si. E é isso que ele vai falando. Então, quando a gente desenvolve essa capacidade de lidar com as pequenas coisas do dia a dia, as dificuldades, a gente vai realmente criando uma competência maior. E de onde isso vem? Como que a gente vai aprender a lidar? Puxa, Lana, eu fico ruminando na minha cabeça, se alguém falou alguma coisa que eu não gostei, eu fico ruminando aquilo por horas, por dias, fico ensaiando respostas, como eu vou falar. E isso acontece com a gente. Quando às vezes alguém nos decepciona ou nos frustra naquilo que a gente imaginou que poderia ser uma relação, a gente também fica ali matutando horas e a gente precisa criar esses pequenos sinos de plena atenção dentro de nós para que a gente se pergunte, isso que eu estou pensando me faz bem? É uma pergunta para a gente fazer diariamente. Essa atenção plena nos ajuda a parar o que quer que seja no momento da nossa vida e principalmente quando a gente está sofrendo e se perguntar, peraí, isso que eu estou... Porque muitas vezes, gente, é imaginação. O que a gente está sofrendo é uma coisa que nem aconteceu. A gente está supondo. Isso tem muito a ver com os mitotes, com aquilo que a gente falou nas outras lives sobre o livro Os 4 Compromissos, onde a gente presume. Ele sugere no 3º compromisso, não tire conclusões. Mas a gente, nós somos os reis e as rainhas das conclusões precipitadas. Onde a gente imagina que o outro... um exemplo ótimo. Se você mandou uma mensagem para alguém, o WhatsApp, hoje a gente vive, eu pelo menos agendo por WhatsApp, vivo no WhatsApp. Você mandou uma mensagem para alguém e essa pessoa demorou a responder ou demorou de uma forma muito sucinta, a gente às vezes deduz que essa pessoa não está nos dando importância, não está nos dando atenção, não quer falar com a gente. E esse diálogo, esse zum, 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 esse nhen da nossa cabeça, vai realmente causando um despejar de hormônios de estresse, um despejar de angústia dentro da nossa alma e criando realmente imagens que na realidade nem são o que são. Então aqui eu convido você a olhar para dentro de você e pensar se hoje, no dia de hoje, agora um pouco mais de 17 horas,
hoje aconteceu algo que te incomodou, que te deixou. Veja bem, você que está me assistindo, que decidiu assistir depois, olha para isso. Isso é pequeno ou grande? Isso é definitivo como sofrimento ou pode ser transformado, aliviado dentro de você? É uma pergunta que é preciso fazer para que a gente possa conseguir ir transformando isso. Os pequenos dissabores muitas vezes são aumentados por isso. E aí o Thich Nhat Hanh cita nesse capítulo uma história que eu conto muito, e eu sempre chamei essa história de duas flechas. É uma história que é uma abordagem que está dentro de um sutra. E ela fala das duas flechas. A primeira flecha é aquela que é o ocorrido, o que acontece na vida da gente. É uma perda, um problema grave, uma mágoa, um ressentimento, uma história que a gente viveu que não foi agradável. Mágoa e ressentimento já pode ser a segunda flecha. Vamos colocar aqui aquilo que aconteceu, gente. Vamos supor, uma pessoa que terminou um relacionamento contigo, ou você foi demitido, perdeu um emprego, ou você descobriu que está com alguma doença grave, ou coisas sérias, coisas difíceis pelas quais você está passando. Ou mesmo as pequenas coisas. Vamos pensar nos pequenos problemas, né? Você fez foi passar uma roupa e queimou a roupa. Você tropeçou na calçada e machucou o seu dedo. Você... Vamos lá, gente, me ajuda aí. Pensa em coisas pequenas. Pensem dentro de vocês alguma coisa que a gente pode considerar pequeno. É o ocorrido, é a primeira flecha. Você leva a primeira flechada. Mas existe uma segunda flecha no mesmo local daquilo que te feriu. Essa dói 10 vezes mais. Porque é tudo que você interpreta a partir de então. Então vamos supor que aconteça alguma coisa, como por exemplo, um término de um relacionamento, ou aconteça, por exemplo, a perda de um emprego, e eu posso olhar para isso como, ou o não reconhecimento no meu emprego, aquela expectativa que é tão comum, isso acontece mais do que a gente pode imaginar, aquela expectativa em que a gente vai ter uma promoção, a gente vai ser reconhecido e não acontece. Ou uma perda financeira, qualquer coisa que aconteça na nossa vida. E a gente leva aquilo ao extremo de pensamentos, por exemplo, negativos em relação a nós mesmos. O Thich Nhat Hanh adorei, ele usou uma expressão que ele chama reino infernal de negatividades, onde reinam pensamentos que se acumulam extremamente negativos. Então vamos supor, considerando a questão do relacionamento em que alguém não quis mais permanecer no relacionamento contigo, seja uma amizade, seja um relacionamento amoroso, de casal, e aí começa toda uma ruminação de que você não é capaz, ou de que você não foi suficientemente boa, ou de que há um problema com você, e isso vai num crescente. Essa é a segunda flecha. E essa machuca muito mais. É sobre essa que nós estamos falando, sobre aliviar o sofrimento. É sobre isso que Thich Nhat Hanh enfoca, sobre o valor de você olhar para aquilo que está acontecendo e minimizar através dos seus pensamentos e sentimentos. A gente é capaz de desenvolver isso. Então, olhar para o que quer que seja de uma forma positiva, e a psicologia positiva atualmente dá um boom sobre isso e dá muitas técnicas também, que eu penso que elas acabam, de alguma forma, complementando toda essa visão budista de treino da mente. E a gente pode olhar para aquilo que está nos incomodando, o nosso sofrimento, o nosso incômodo, aquilo que está acontecendo que não é bom, e a gente pode, de repente, pensar nisso positivamente. Quem sabe se esse relacionamento que terminou poderia ser algo muito pior lá na frente? Quem sabe que aqui não é uma chance de eu me redescobrir? Quem sabe que essa promoção, ou esse emprego que eu perdi, não pode ser uma chance de eu transformar ou redirecionar a minha vida? Eu já vi pessoas fazendo isso. Pessoas que estavam há anos numa empresa e saíram dessa empresa de uma forma não desejada, e de repente começaram a olhar para a vida, fizeram uma reformulação daquilo que realmente queriam. E aí transformaram. Tá vendo a Edneia aqui, minha filha Liz, Miriam, sejam bem-vindas. E aí a gente vai observando que na realidade o que eu penso sobre o que acontece define o meu estado posterior àquela primeira flecha. Por isso que a segunda flecha
dói 10 vezes mais. Porque ela machuca. Nisso que a gente fala de autoimagem. O quanto que muitas vezes nós não damos chance de construir uma autoimagem positiva a respeito de nós mesmos. E a gente começa nessa fala, essa voz dentro da nossa cabeça, dizendo para nós que nós não somos capazes, que nós não somos bons, que a gente não é. Sendo que, às vezes, o que está acontecendo aqui são comparações. E isso no livro é muito legal. Então, ele vai falando que a gente gasta uma energia danada nessa segunda flecha, desgastando muito coisas que muitas vezes não são reais. Porque muitas coisas que acontecem não são pessoais, principalmente quando se trata de um relacionamento. Muito que o outro toma, seja de atitude, ou mesmo que o outro fala, na realidade não tem a ver conosco, tem a ver com a pessoa que está falando. Muito não, gente, tudo. E a gente traz isso para o coração e vai sofrendo e vai transformando a nossa vida, aquela situação, às vezes uma frase que o outro falou, ou uma cobrança que foi feita, e aquilo vai num crescente, desestabilizando de fato a nossa vida, trazendo muita angústia para o nosso coração. Então a nossa vida é feita de pequenos, grandes desafios. Se a gente vai aprendendo a lidar com os pequenos, a gente vai ter mais força nos grandes, porque eles virão. Veja bem, os grandes desafios virão para todos. Ninguém aqui vai passar pela vida sem sofrer um grande abalo. Todos nós vamos passar por isso. E resta-nos desenvolver essa inteligência e o treino da mente que o budismo nos convida a fazer é super bacana para isso. Eficaz. Então, o primeiro momento, como diz lá no início do livro, olhar para si demoradamente. E aqui nesse capítulo, para aliviar o sofrimento, eu preciso olhar para os meus pensamentos diante daquilo que estou sofrendo. Veja bem, a coisa é o que é. E, gente, quando a gente vai treinando, eu faço isso com muita frequência, é impressionante como realmente aquela onda interior, aquela angústia diminui. E eu ouço isso dos meus clientes, é muito custoso reparar como que a prática realmente vai trazendo resultado. Quando você realmente vai olhando para o sofrimento e criando pensamentos mais positivos para isso, como isso diminui para nós, diminui de fato. Porque o tamanho, a medida da dor, dessa que causada pelo sofrimento, realmente ele, ao seguir o tempo, ao decorrer o tempo, somos nós que damos esse tamanho. Então, olhar para isso é muito importante. Ele diz assim, que eu acho muito bonito: em vez de jogar fora a energia boa, condenando a si mesmo ou ficando obcecado sobre qual catástrofe poderia estar prestes a acontecer, você pode simplesmente ficar presente com o sofrimento real que está diante de você. Então ele convida a gente de novo para a presença. Veja bem, às vezes a coisa está acontecendo ali, o aumento. Eu imagino que vai, em decorrência daquilo, acontecer uma coisa muito pior. Nem aconteceu ainda. Ou então, eu brinco que tem gente que tem um chicotinho portátil, eu pego meu chicotinho portátil e começo a me maltratar, dizendo para mim mesma aquilo que seria realmente terrível. Me colocaria na total negatividade, nesse reino infernal de negatividades. Então, o que você fala para você mesmo quando você sofre? Eu comumente encontro pessoas que, quando estão passando por situações muito difíceis, se culpam. Às vezes nem dependia dessas pessoas o resultado, ou nem tinha diretamente a influência dessa pessoa para aquele sofrimento. E por que a gente se culpa? Porque a gente está nessa criança vitimista, muitas vezes, que acredita que as coisas podiam ser só boas, podiam ser só maravilhosas, mas não podem, gente. Na vida tem tudo isso. E integrar essa sombra, integrar essa parte negativa da vida não significa se tornar negativo. Eu posso trazer o sofrimento, olhar para ele, estar presente nessa dor, mas aos poucos ir transformando os meus pensamentos, criando uma forma de enxergar o futuro, o momento, ou o que aquilo pode me ensinar, que transforma essa dor, alivia essa dor, na realidade. Né? Então essas flechas, segundo esse ensinamento do Sutra Salata, das flechas, uma que vem, que é o que acontece, o fato, e a outra que a gente, que dói muito mais, que é aquela que vem em cima do fato,
a gente pode começar a olhar para isso e ver isso que eu estou sofrendo está sendo piorado ou melhorado pela minha mente? Isso é uma boa pergunta. Isso que eu estou passando agora está melhorando ou piorando com aquilo que eu venho pensando a respeito? Eu posso simplesmente escolher pensar outras coisas. Ah, Lana, mas eu não consigo. Olha só o que aconteceu comigo, eu só consigo pensar coisas horríveis a respeito disso. Gente, não consigo é atributo da criança. Adultos precisam encontrar um meio. Adultos encontram um meio. A gente pode não conseguir de imediato, porque é difícil mesmo sair desse transe. A gente entra num transe. Já ouvi clientes falarem isso, eu acho ótimo, porque é uma excelente explicação. Nós entramos num transe mental que a gente fica absorvido por algumas pessoas brincam, falam que surtam, né? Mas não é um surtar, mas é um transe interno mental que você vai ficando preso naqueles pensamentos que muitas vezes são repetitivos, que muitas vezes são um padrão de pensamentos negativos que você traz, ó, vida fora. Percebe-se, às vezes, acontecimentos diversos, coisas diferentes que acontecem na vida, na realidade não trazem os mesmos tipos de pensamentos de incapacidade, ou de abandono, ou de rejeição, ou de inferioridade, ou às vezes até de superioridade. Ele fala disso. Então ele fala que a maioria das segundas flechas que nós atiramos em nós mesmos vem das nossas crenças. Daquilo que a gente acredita sobre nós, sobre a vida, sobre tudo mais. Quantas vezes ouvi de pessoas jovens até, que quando um relacionamento não fluía, não estava bem, começavam a dizer para si mesmas que para elas não ia ter relacionamento feliz. Ou pessoas que não estabeleciam uma relação, não conseguiam um par, e começavam a partir de então dizer que para elas isso não ia acontecer. Ou que buscavam um trabalho, um emprego que as reconhecesse, que fosse um lugar de realização profissional e não encontravam, e aí diziam, não, eu não vou ser feliz nessa área. Se a vida não terminou, a gente pode pensar a vida de formas muito positivas. Não importa se você já está com a idade avançada, nunca, gente, não tem coisa mais verdadeira do que a gente entender que nunca é tarde para a gente estar bem com a gente mesmo. O problema é que a gente vai criando uma porção de impossibilidades dentro da nossa cabeça. Isso vai deixando a gente muito infeliz no decorrer da vida. Porque a gente vai lacrando, né, uma porção de verdades que não são verdades. E vai acreditando nelas. Porque à medida que você fala todo dia a mesma coisa, ela passa a ser uma crença. Ela passa a se estabelecer como verdade dentro de você. E é para isso que a gente precisa olhar em que eu acredito quando estou sofrendo. Quando vivo uma perda, um problema, uma dificuldade, um obstáculo, uma frustração, o que eu acredito nesses momentos? Porque se eu bato firme o pé na crença de que eu não sou capaz, de que aquilo é culpa minha, de que eu nunca vou conseguir, essas palavras são terríveis, nunca, sempre. São expressões que realmente selam a dor, aumentam a dor. Veja bem, se eu agora vivi uma grande decepção numa amizade, num amor, e eu coloco para mim que não terei mais nenhuma possibilidade, isso fica muito pior do que a coisa em si, concordam? Fica muito pior do que a coisa em si. Então o problema é, ele vai levando isso mais à frente nesse capítulo denso, é pequenininho, gente, a gente lê num pulo, mas ele é muito denso. Ele vai colocando também que muito disso tudo que a gente sofre tem a ver com a comparação. Quando a gente se compara aos outros. E hoje em dia, hoje isso eu acho que ficou muito grande. Eu falo muito pelos jovens que eu acompanho e que sofrem profundamente quando se comparam nas redes com pessoas que eles nem conhecem e acabam sofrendo muito, porque... E aí vão ou para uma ilusão de vivem essa ilusão de separatividade, onde ou se veem superiores ou se veem inferiores, né? Então se eu estou bem, eu estou melhor do que todo mundo, então tá ótimo. Bert Hellinger tinha uma excelente definição para ego. Ele dizia assim, ego é, eu sou melhor. Mas é uma grande, como diz o budismo, delusão. E eu fui lá no dicionário budista lá para buscar para vocês o significado melhor de delusão. E delusão é mais do que ilusão. Porque ilusão é uma coisa que a gente pode reconhecer
que não, isso aqui, gente, estava iludido com aquilo ali é uma ilusão. Delusão, você vê, mas não consegue perceber uma outra realidade subjacente. A delusão engana a experiência e impede qualquer outro raciocínio. Quando a gente está afogado nessa delusão de separatividade, ou seja, e às vezes até de igualdade ou de diferença. Né? Eu quero ser igual a todo mundo, eu quero estar no mesmo patamar que todo mundo. Isso não é possível. Isso é uma ilusão a gente achar isso. Da mesma forma como eu vou estar melhor, ou da mesma forma como eu vou estar pior, eu sou o melhor ou eu sou o pior do que o outro. Essas comparações, elas são terríveis, porque elas vão levar a gente para esse lugar de angústia, onde o sofrimento aumenta. Então, por exemplo, se eu estou sofrendo um problema financeiro, se eu não realizei um sonho, se eu estou sofrendo um problema no meu trabalho e eu olho para aquele que está ao meu lado, para a grama do vizinho, ele cita inclusive essa metáfora, eu olho para a grama do vizinho e enxergo uma grama mais verde, eu vou sofrer muito mais. Então ele sugere isso, né? Que a gente comece a perceber o quanto que a gente entra nesse mundo da comparação e sofre mais por isso. Aliviar o sofrimento é sair dessa ilusão, dessa delusão de separatividade. Nós somos um com esse todo. Ninguém é melhor, ninguém é pior, de fato. Mesmo porque existe uma coisa inerente à realidade que é a impermanência. Tudo pode estar ótimo nesse momento para mim e amanhã não. E assim para os outros também. Então é uma ilusão nós taxarmos de melhor e pior. E isso trouxe, na realidade, para muitos, inclusive para muitas religiões também, muitos problemas na relação interna consigo. Amar a si mesmo não tem nada a ver do que ser melhor do que os outros. Este amor próprio é uma descoberta do quanto que nós podemos nos estar em contato com aquilo que nós somos, com as nossas características pessoais, nossos erros e acertos, nossos ganhos e perdas de uma forma compassiva, amorosa, dotada de compaixão. Assim por nós, assim pelos outros também. Né? Então o problema da ideia de separatividade, comparação, que vai trazendo toda essa gama de complexos, baseados em crenças e que a gente arrasta a vida fora. E que tornam qualquer que seja o sofrimento muitíssimo maior. Então, para que a gente possa aliviar o sofrimento, aliviar a nossa dor, a gente precisa estar mais atento se nós estamos indo nesse caminho de comparação. Porque esse caminho realmente não vai nos fazer bem. O filósofo Osho que fala, se quiser comparar, compara direito. Compara direito. Você normalmente vai estar mediando diante daqueles que estão muito piores, daqueles que estão muito melhores. Mas isso também não vai funcionar. O que ele está sugerindo aqui é que a gente saia disso, né? E ele conta uma história muito bonita, que é contada dentro do budismo, que eu vou contar aqui para vocês, né? E ele chama essa história de A Grama Mais Verde, mas não é. Que na realidade é encontro de Buda e Mara. Essa história Mara, ele né, na visão budista, é aquilo tudo que nos faz sofrer na vida, é a delusão, é a personificação da depravação, daquilo que é negativo, daquilo que faz mal. E aí conta que Buda estava fazendo um retiro numa caverna e lá estava Ananda, seu venerável discípulo. E Ananda ia lá, buscava algumas coisas, esmolava, porque era característica, né? E levava algumas coisas, compartilhava com Buda. Nisso veio Mara e se aproximou da porta da caverna, da entrada da caverna. E Ananda, então, logo identificou Mara. E ele quis esconder, né? Quis esconder para que o Mara, não vendo ninguém, não soubesse que Buda estava ali. Mas já era tarde demais. Mara então veio, estou aqui olhando no livro e contando para vocês, veio e perguntou para Ananda, Ananda, seu professor está aqui? Perguntando sobre Buda. E aí Mara queria mentir, o Ananda queria mentir, mas ele falou, e aí ele disse, não, Buda não está aqui. Buda foi para algum tipo de reunião, era isso que ele queria falar, né? Mas aí mentir também não era apropriado para um monge. Ele pensou melhor, ele disse, por que você está perguntando isso, Mara? Por que você está perguntando sobre Buda? E aí Mara respondeu, eu quero visitar Buda. E aí ele falou, vai embora, você não é amigo de Buda, você é inimigo dele.
Você está lembrando de o quanto tentou desestimular Buda? Porque tem um lindo encontro, né? Sob a árvore Bodhi, em que Mara enfrenta, né? Tenta Buda. É muito bonito isso, na pré-iluminação de Buda. E aí, quando Mara ouviu aquilo, deu uma gargalhada. É mesmo? O seu Buda tem inimigos? Provocou nada. Eu achava que ele tinha dito que não tinha inimigos. Por que será que ele tem um inimigo agora? Ananda então ficou quieto. Então entrou na caverna e perguntou para o Buda: Buda, Mara está aqui. Você gostaria de recebê-lo? Você pode recebê-lo? E o Buda respondeu: deixa eu entrar, mande ele entrar. E Ananda ficou decepcionado, foi lá fora e mandou Mara entrar. Mara entrou, Buda se levantou, deu as boas-vindas, recebeu amistosamente Mara. E ali eles travaram não só uma conversa rápida, mas uma longa conversa. Conversaram como se fossem grandes amigos. E Buda disse: Mara, como você tem passado? Como você está? E Mara disse: não estou muito bem. O que aconteceu? Buda perguntou. E Mara respondeu: os meus discípulos não estão me ouvindo mais. Eles costumavam fazer tudo o que eu dizia para eles fazerem. Não estão fazendo mais. Todos os meus generais, os meus soldados, os meus discípulos querem praticar a consciência plena, pregada por Buda. Querem praticar andando a meditação. Eu nem sei quem conquistou eles. Querido Buda, disse Mara, eu estou tão cansado de ser Mara. Eu quero ser outra pessoa. Não pense que ser Mara é somente festas extravagantes, jogos e diversões. Buda sorriu e disse: você acha que ser Buda é uma grande diversão? Perguntou para Mara. Você sabia que as pessoas falam coisas que eu nunca disse e depois dizem que fui eu que disse aquilo? Basta olhar a internet, né? Existisse internet, então, na época de Buda. Eles fazem coisas que eu nunca fiz ou as encorajei a fazer, mas elas dizem que fui eu que as encorajei a fazer essas coisas. Eu abri mão da minha elevada reputação, da minha posição principesca. Buda era um príncipe, Siddhartha Gautama, e de uma infinidade de prazeres sensuais disponíveis. Eu abandonei meu trono, minha linda esposa e bebê, futuros filhos, riqueza, tudo para que pudesse realizar a libertação. Mas agora as pessoas vêm ao templo orar e me suplicar para dar-lhes as coisas que eu renunciei. Elas não pedem paz e alegria. Elas só pedem muito dinheiro, poder, ou para os seus filhos tirarem boas notas nas provas. Elas constroem uma grande edificação e dizem que é minha casa. Mas essa edificação é somente um lugar onde as pessoas vêm transitar e oferecer comida, bananas, arroz doce, dinheiro. Elas trazem estátuas de mim, fazem estátuas de mim, e enfiam todo o dinheiro nelas, no meu corpo. Quando celebram o meu aniversário, colocam minha estátua em pé no topo de um carro e dirigem sem atenção pela cidade, enquanto meu corpo é sacudido para lá e para cá. Eu nunca quis estar passeando sobre um carro. Então não pense que ser Buda é auspicioso. Você quer trocar de lugar? Perguntou para Mara. Ananda estava apavorado. O discípulo ficou doido ouvindo tudo isso, com medo de que Mara concordasse e trocar de lugar com Buda. Mas, por sorte, ele não concordou. Em seguida, Buda disse: Mara, faça o seu trabalho. Faça o melhor que você puder. Eu farei o meu. Nada é fácil o tempo todo. Eu sei que ser Mara é muito difícil, mas ser um Buda também tem suas dificuldades. Cada um de nós tem que desempenhar o nosso papel com todo o coração. Que linda essa história. Às vezes a gente olha para alguém e acha que aquela vida seria a vida ideal. Que aquela pessoa tem a casa ideal, o parceiro, a parceira ideal, a história, as experiências ideais. Mas será que seria o caminho simplesmente trocar de vida? Tem um filme maravilhoso, super antigo, que assim, não é um grande filme, mas ele se chama Endiabrado. E eu aconselho vocês a assistirem. Que na realidade um cara encontra, como o Buda aqui encontrou o mar, encontra um diabo. E aí ele tem alguns pedidos para fazer. Em cada pedido, ele pede para ser uma outra pessoa, ser quem ele não é. E aí ele pede para ser um artista famoso, ele pede esses sonhos que às vezes a gente passa pela nossa cabeça de que a nossa vida seria muito melhor. E aí em cada vida daquela que ele vive, o filme é muito curioso, muito legal de assistir.
ele tem uma situação ainda mais complicada diante daquilo que ele escolheu. Um complicador, uma grande dificuldade. Porque a gente fica criando e vivendo essa delusão de que existe alguma coisa que a gente poderia estar fazendo ou vivendo que seria muito melhor. E o convite desse livro tão doce, tão simples, sem lama não há lótus, é incluir a lama, os problemas, as dificuldades, como parte da vida, sem problematizar excessivamente isso. Sem olhar para as coisas como as coisas são, de uma maneira negativa, sem trazer para os nossos pensamentos o peso de uma quebra, na realidade, de um sonho infantil, de uma vida impossível. Então essa aceitação que vem dessa maturidade psicológica, em que a gente olha para os acontecimentos, acalma o nosso coração, olha para a dor e diz para a gente mesmo, ao invés de um mundo de negatividades, um mundo de positividades, pode ser muito melhor para a gente seguir de agora em diante. Então, gente, esse 4º capítulo é pequenininho, mas eu gostaria muito que vocês que se interessam lessem esse livro, lessem esse capítulo com muita atenção, porque ele traz justamente essa possibilidade da gente se ver de uma outra forma, e se a gente se vê de outra forma, a gente consegue ver também tudo mais de outras formas, de formas mais positivas, de forma menos cortante dentro de nós. Que a gente deixe de ser essa segunda flecha, que a gente deixe de exercer esse papel de piorar com a nossa mente aquilo que aconteceu. A gente pode melhorar com a nossa mente aquilo que aconteceu. Então, comece fazendo perguntas, simplesmente. Diante de um problema, vamos supor que você esteja passando agora por uma dificuldade, um problema real. Diante desse problema, o que você escolhe pensar? Talvez você possa escolher pensar que isso também passará. Talvez você possa escolher pensar que isso pode trazer para você algum crescimento. Talvez você possa escolher pensar que isso que você está passando nesse momento é simplesmente uma alavanca para um ser melhor, que mora dentro de você, que ainda não se manifestou e pode se manifestar de hoje em diante. E ele encerra então dizendo: toda vida tem suas provações e atribulações. Podemos navegá-las com mais habilidade quando não perdemos tempo e energia atirando uma segunda flecha em nós mesmos. Que a gente possa seguir em frente sendo mais amorosos conosco, mais compreensivos com as nossas dificuldades. Que a gente não seja essa mão que acusa, que pesa sobre a dor, que faz com que tudo mais seja tingido de negatividade. Então respire fundo para que a gente possa encerrar e procure levar desse momento que a gente, tão pequenininho que a gente ficou aqui, o melhor para você. O que pode se tornar uma prática na sua vida? Se amanhã você tiver um problema no trânsito, alguém te cortar, tiver alguma dificuldade, se amanhã você passar por alguma situação, como que você vai enfrentar daqui para frente? Ah, Lana, mas e quantas coisas são com pessoas que a gente ama e a gente está perto? Talvez a gente possa entender que só de uma presença amorosa, de estar ali ao lado de quem a gente ama, talvez a gente possa aliviar também o sofrimento do outro. Toda a prática budista de treino da mente culmina na compaixão e no incluir o outro como parte de nós. Isso que é belo, esse amor que eu cultivo por mim, cuidando de mim, cuidando dos meus pensamentos e sentimentos, aliviando o meu sofrimento que transborda. E ao transbordar, toco os outros. E tocando os outros, eu me sinto parte e me sinto também um pouquinho responsável por um mundo melhor. Muito obrigada por você estar aqui comigo até agora. E eu peço então que você dedique esses minutinhos para ir respirando fundo antes de tomar outra atividade, ouvindo esse mantra e se acolhendo o que quer que esteja acontecendo na sua vida agora. Obrigada. Até a próxima, até a 5ª live.